Tem coisa na estrada que nem o tempo explica, meu amigo. Eu dirijo há mais de 23 anos, já vi de tudo nesse asfalto. Acidente, tempestade, neblina que você não enxerga nem o capô do caminhão. Mas o que eu vou te contar agora, isso aí mexeu comigo de um jeito que até hoje, quando passa pela minha cabeça, o coração dispara igual motor subindo serra. E olha, eu não sou de inventar história não. Sou caminhoneiro raiz, daqueles que conhece a estrada de olho fechado, que sabe quando o pneu tá perdendo pressão só pelo ronco do chassi. O que aconteceu comigo naquela noite de agosto foi real. Tão real que eu ainda tenho a prova guardada na carteira até hoje. Se você é daqueles que não acredita em nada, tudo bem. Eu também era assim, mas depois daquela madrugada na BR-116, entre Curitiba e São Paulo, eu aprendi uma coisa. A estrada tem segredos que a gente não está preparado para entender. E tem horas que é melhor aceitar do que tentar explicar. Então pega teu café, se acomoda aí e deixa eu te contar essa história. Porque o que rolou comigo pode acontecer com qualquer um que roda de madrugada nesse Brasilzão. E quando você terminar de ouvir, vai entender por que eu nunca mais dirigi da mesma forma. Meu nome é Roberto, mas na estrada todo mundo me conhece como Beto do Scania. Apelido que peguei porque sempre fui fiel à marca. Já tive 3 Scania na vida e a atual é uma R450 Streamline, ano 2017, azul marinho com detalhes cromados. Uma máquina de respeito, viu? Puxo carga de eletrônicos, principalmente, fazendo a rota São Paulo-Sul, descendo até Porto Alegre e voltando. São mais de 1000 quilômetros por viagem, às vezes 2 por semana. Comecei na estrada com 19 anos, ajudante do meu tio que tinha um Mercedes 1113 velho de guerra. Aprendi tudo com ele. Como economizar combustível mantendo o giro certo, como ler a estrada de noite pelas sombras das árvores, como saber quando vem temporal só olhando para o céu. Tirei minha carteira profissional aos 21, comprei minha primeira carreta aos 27. Um Volvo FH12 usado, mas que me deu muito orgulho. Desde então é isso. Eu, o asfalto e o rádio de comunicação fazendo companhia nas madrugadas. Quem não conhece a vida de caminhoneiro acha que é só dirigir, mas não é. A gente passa mais tempo longe de casa do que com a família. Come marmita fria, dorme em cabine quando não acha vaga em hotel de beira de estrada, toma banho gelado em posto quando dá sorte de achar um limpo. A solidão aperta, principalmente de madrugada, quando o mundo inteiro está dormindo e você está ali, sozinho, com os faróis cortando a escuridão. Mas eu amo o que faço. Amo a liberdade da estrada, o cheiro de óleo diesel misturado com café forte, o nascer do sol pintando a serra, a conversa boa com os colegas no rádio. A estrada é minha segunda casa. Ou era, até aquela noite, porque depois do que aconteceu, eu passei a olhar para ela com um respeito diferente. Um respeito misturado com medo. Era uma quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Lembro da data porque tinha acabado de fazer aniversário. 52 anos. Minha esposa tinha feito bolo. Os netos cantaram parabéns por videochamada. No dia seguinte, peguei uma carga de notebooks e tablets em São Paulo, com destino a Curitiba. Carga cara, bem amarrada, lacrada, o tipo de frete que você não pode vacilar. Saí de Guarulhos por volta das 5 da tarde, pegando a Regis Bittencourt já com aquele trânsito típico de fim de tarde. O plano era rodar até umas 11 da noite, parar num posto conhecido para dormir umas 5 horas e chegar em Curitiba de manhã cedinho para fazer a descarga. Planejamento certinho, do jeito que eu sempre fiz. A noite caiu quando eu estava passando por Registro, já no interior de São Paulo. O céu estava limpo, cheio de estrelas, daqueles céus que você só vê longe da cidade, sabe? A temperatura estava agradável, uns 18 graus, e o Scania estava ronroncando macio, como sempre. No rádio, estava tocando aquelas músicas sertanejas antigas, Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo. Eu cantarolava baixinho, fumava meu cigarro,
Sim, eu sei que faz mal, mas é o vício de estradeiro. E ia pilotando tranquilo. Parei num posto ali perto de Cajati para abastecer e comer alguma coisa. O posto era daquele simples, mas limpo. Conhecia o frentista, um senhor de uns 60 anos chamado Seu Manuel, que sempre estava lá. Trocamos ideia enquanto ele enchia o tanque, falamos sobre o preço do diesel que não parava de subir, sobre o tempo, essas coisas de conversa de estrada. Comi um misto quente que a moça da lanchonete fez, tomei um café bem forte e fui para o banheiro. Quando voltei, o tanque já estava cheio. Paguei, peguei a nota fiscal, dei uma olhada nos pneus, tudo certo. Ajeitei o espelho retrovisor e voltei para a estrada. Eram 8h45 da noite. Eu ainda tinha umas 3 horas de viagem pela frente até o ponto onde eu ia parar para dormir. A BR-116, naquele trecho, é uma estrada boa, bem asfaltada, com bastante curva, mas nada que assuste quem tem experiência. Tem serra, tem neblina às vezes, mas nada demais. Eu conhecia cada lombada, cada entrada, cada posto, tinha rodado ali centenas de vezes. O clima estava tranquilo, não tinha muito movimento na pista. Alguns carros, um ou outro caminhão que eu cruzava. O rádio de comunicação estava meio silencioso, só vez ou outra alguém passava uma informação sobre radar ou buraco na pista. Era uma quinta-feira comum, uma noite comum, ou pelo menos era o que eu pensava. Eu estava subindo a Serra do Cadeado, ali perto de Campina Grande do Sul, quando comecei a sentir uma coisa estranha. Não era nada concreto, sabe? Era mais uma sensação, tipo assim, um peso no ar, como se a noite tivesse ficado mais densa de repente. O rádio começou a chiar. Não era aquele chiado normal de quando você perde o sinal. Era um chiado constante, irritante, como se tivesse uma interferência forte. Mexi no botão, tentei mudar de canal, mas o chiado continuava. Pensei que fosse problema no aparelho, mas era estranho porque nunca tinha dado defeito antes. Eu estava sozinho na pista naquele momento. Não tinha nenhum carro à vista, nem na frente, nem atrás. Só eu, os faróis do caminhão e o asfalto sumindo na escuridão. As árvores dos dois lados da estrada pareciam mais fechadas, mais escuras. Não tinha vento, mas eu sentia um frio estranho, mesmo com a janela fechada e o ar-condicionado desligado. Foi aí que eu percebi. Não tinha som nenhum, nada. Nem o motor do caminhão eu estava ouvindo direito, parecia abafado. O rádio chiava, mas o mundo lá fora estava completamente mudo. Nem grilo, nem passarinho de noite, nada. Um silêncio pesado, opressivo. Eu diminuí a velocidade sem nem perceber. Aquele instinto de caminhoneiro velho, sabe? Quando alguma coisa não está certa, você desacelera. Acendi mais um cigarro, tentando ignorar a sensação ruim que estava crescendo no peito. É só sono, eu pensei. Tô cansado, é isso. Mas no fundo, eu sabia que não era. Continuei subindo a serra, agora mais devagar, mais atento. O chiado do rádio tinha parado de repente e agora ele estava completamente mudo. Nem estática, só silêncio. Tentei ligar o rádio de música, mas ele também não respondia. Nada. Como se tivesse desligado sozinho. O ponteiro da temperatura do motor estava normal. Os faróis iluminavam bem. Tudo parecia funcionar, mas ao mesmo tempo nada estava certo. É difícil explicar. Era como se eu tivesse entrado numa bolha, num pedaço da estrada que não fazia parte do mundo real. Foi quando eu vi a placa, uma placa verde, daquelas de indicação de pedágio. Pedágio, 2 km. Franzi a testa. Pedágio? Ali? Eu conhecia aquele trecho como a palma da minha mão. E não tinha pedágio nenhum entre Cajati e a entrada de Curitiba. O pedágio mais próximo era muito antes, lá em Registro, e eu já tinha passado por ele horas atrás. Pensei que podia ser uma obra nova, um pedágio que tinham instalado recentemente, mas era estranho. Normalmente a gente fica sabendo dessas coisas pelo rádio, pelos colegas, e ninguém tinha comentado nada. Continuei dirigindo, agora ainda mais devagar, prestando atenção em cada detalhe.
A estrada estava vazia, completamente vazia. Nenhum carro, nenhum caminhão, só eu. E aquela sensação de que alguma coisa estava errada crescia a cada segundo. Foi quando eu comecei a ver a neblina. Ela apareceu do nada, densa, branca, baixa. Em poucos metros eu já estava dentro dela. Liguei os faróis de neblina, diminuí ainda mais a velocidade. A visibilidade caiu para quase zero. Eu só conseguia enxergar uns 10, 15 metros à frente. E então eu vi as luzes. Luzes amarelas, fracas, tremulando na neblina. O pedágio. Pisei no freio devagar, sentindo o peso da carga empurrando o caminhão para frente. Parei na cancela. Tinha uma cabine pequena, antiga, com uma luz fraca lá dentro. O tipo de pedágio que você não vê mais, daqueles antigos, com cobrança manual. Abri a janela. O frio que entrou foi absurdo. Um frio úmido, penetrante, que chegava até os ossos. Olhei para a cabine, esperando ver o atendente. Tinha alguém lá dentro, uma silhueta, mas não consegui ver direito por causa da neblina e da luz fraca. Esperei. Nada. Ninguém veio. Buzinei 2 vezes curto. Nada. Foi aí que eu percebi. A cancela já estava levantada, aberta, como se eu pudesse passar direto, mas tinha alguma coisa errada, muito errada. Meu corpo inteiro estava gritando para eu dar ré e sair dali, mas ao mesmo tempo eu não conseguia. Era como se eu precisasse passar, como se não tivesse escolha. Engrenei a primeira, soltei a embreagem devagar e atravessei. Assim que passei pela cancela, a neblina ficou ainda mais densa. Tão densa que eu mal conseguia ver o capô do caminhão. Reduzi para a primeira marcha, quase parando. O coração batia forte no peito. As mãos suavam no volante. E então eu vi. Do lado esquerdo da estrada, na beira do acostamento, tinha gente. Muita gente. Paradas, imóveis, olhando para a estrada. Eram pessoas vestidas de branco, roupas antigas. Pareciam túnicas ou vestidos longos daqueles de antigamente. Homens, mulheres, até crianças, todos parados como estátuas, olhando fixamente para frente. Não para mim, para frente. O sangue gelou nas minhas veias. Eu queria acelerar, queria sair dali correndo, mas meu pé não obedecia. Continuei devagar, atravessando aquela visão impossível. As pessoas não se moviam. Não piscavam, não reagiam, só ficavam ali paradas como fantasmas presos no tempo. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. A garganta estava fechada. Tentei buzinar, mas o caminhão não fez som. Era como se eu tivesse entrado num lugar onde as regras normais não funcionavam mais. A neblina começou a clarear um pouco e foi aí que eu vi a cena completa. As pessoas não estavam só paradas. Elas formavam uma fila enorme que se estendia pela estrada sumindo na neblina. E no final da fila, iluminado por uma luz estranha, amarelada, tinha um ônibus velho. Um ônibus antigo, daqueles modelos dos anos 70, todo enferrujado, com os vidros quebrados, e tinha gente entrando nele. Devagar, um por um, sem pressa, sem falar, só entrando. Meu Deus do céu, eu estava vendo uma procissão de almas, gente morta, fantasmas, indo para algum lugar que eu não conseguia e não queria entender. Pisei no acelerador. O caminhão deu um solavanco e avançou. A neblina explodiu ao meu redor, as figuras sumiram e de repente eu estava de volta na estrada normal. Sem neblina, sem pessoas, sem ônibus, só o asfalto, as árvores e o céu estrelado. O rádio voltou a funcionar de repente, tocando música sertaneja como se nada tivesse acontecido. O motor roncava normal. Tudo tinha voltado ao normal, menos eu. Eu estava tremendo inteiro, suando frio, o coração disparado. Encostei o caminhão no acostamento, acionei a seta de emergência e desci da boleia com as pernas bambas. Acendi um cigarro com as mãos tremendo tanto que quase não consegui.
Fumei desesperado, tentando processar o que tinha acabado de ver, tentando me convencer de que tinha sido um sonho, uma alucinação, qualquer coisa menos a realidade. Mas não foi. Voltei para a cabine depois de uns 10 minutos, ainda tremendo, mas tentando me acalmar. Olhei para o relógio do painel. 10h50 da noite. Tinha passado pouco mais de 1 hora desde que saí do posto. Tempo suficiente para estar naquele trecho da serra. Tudo batia, menos o pedágio. O pedágio que não existia. Fui pegar meu celular para ligar para minha esposa. Precisava ouvir uma voz conhecida. Mas quando peguei o telefone, vi que tinha algo no painel. Algo que não estava ali antes. Um bilhete. Um pedaço de papel amarelado, velho, meio rasgado nas pontas. Peguei com cuidado, com medo até de tocar. Era um bilhete de pedágio. Daqueles antigos, impressos em papel carbono com carimbo manual. Estava escrito à mão, BR-116, pedágio Serra do Cadeado, valor K2,50. Cruzeiros. A moeda antiga que não existe mais desde 1994. E tinha uma data, 15 de março de 1978. Meu Deus! Virei o bilhete tentando entender. No verso tinha algo escrito à caneta com letra tremida. Que Deus proteja sua alma. Larguei o bilhete no banco como se ele queimasse. Mas não consegui parar de olhar. Aquilo era real. Estava ali, na minha mão. Um objeto físico, concreto, que provava que eu não tinha alucinado. Que alguma coisa tinha acontecido de verdade. Peguei o bilhete de novo, com cuidado, e guardei na carteira. Não sei por quê. Talvez porque eu precisasse de uma prova. Talvez porque, no fundo, eu sabia que ninguém ia acreditar em mim. Mas eu ia ter aquele papel. Aquela prova de que a estrada tinha segredos que a gente não entende. Não consegui dormir naquela noite. Dirigi direto até Curitiba, fiz a descarga de manhã cedo e voltei para São Paulo no mesmo dia. Não queria passar mais uma noite naquela estrada. Não queria correr o risco de ver aquilo de novo. Quando cheguei em casa, não contei nada para minha esposa. Ela ia achar que eu estava louco ou que eu tinha bebido. Guardei o bilhete na carteira e tentei esquecer, mas não consegui. Uma semana depois, eu estava num posto na Regis Bittencourt, tomando café, quando encontrei um colega caminhoneiro conhecido, o Zé Maria. Ele é mais velho que eu. Deve ter uns 65 anos. Roda há mais de 40 anos. Um cara sério. Daqueles que não fica inventando história. A gente estava conversando sobre frete, sobre as dificuldades da estrada, quando eu, sem pensar muito, soltei. Zé, você já viu alguma coisa estranha na estrada? Assim, coisa que não dá para explicar. Ele me olhou com uma cara séria, demorou uns segundos e falou. Por que você está perguntando isso, Beto? Respirei fundo e contei. Contei tudo. O pedágio, a neblina, as pessoas de branco, o ônibus, o bilhete. Esperava que ele risse, que ele falasse que eu estava maluco, mas ele não riu. Ele ficou em silêncio, olhando para o café, e depois falou baixo. Eu conheço essa história. Meu coração disparou. Como assim? Tem anos que a gente ouve falar desse pedágio. O pedágio fantasma da Serra do Cadeado. Dizem que ele aparece de vez em quando, sempre de madrugada, sempre com neblina. E sempre tem gente que vê as almas. Almas? É. Dizem que em 1978 teve um acidente terrível ali. Um ônibus cheio de passageiros desceu a serra sem freio e bateu de frente num caminhão. Morreram mais de 40 pessoas e dizem que de vez em quando elas voltam, tentando terminar a viagem. Fiquei arrepiado. Olhei para ele, tentando entender se era verdade ou se ele estava só aumentando a história. Mas os olhos dele eram sérios. Você já viu? Perguntei. Não, mas eu conheço 3 caras que viram. E todos contaram a mesma coisa. O pedágio, a neblina, as pessoas, o ônibus. E todos receberam o bilhete. O bilhete? É, um bilhete de pedágio antigo, com uma mensagem no verso. Tirei a carteira do bolso com as mãos tremendo, peguei o bilhete e mostrei para ele. Ele olhou, virou, leu a mensagem e devolveu para mim. É esse mesmo, guarda ele, Beto. É uma proteção. Proteção? É.
Dizem que quem passa pelo pedágio e recebe o bilhete está sendo avisado. As almas estão te protegendo. Estão dizendo que você foi escolhido para ver, mas que você vai ficar bem, que Deus está contigo. Não soube o que responder. Guardei o bilhete de volta na carteira. Terminei meu café em silêncio e saí dali com um peso diferente no peito. Não era mais só medo, era respeito, era gratidão. Já se passaram mais de 3 anos desde aquela noite. Eu continuo rodando, continuo fazendo a mesma rota, passando pela mesma serra, pela mesma estrada. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Agora, quando eu entro numa estrada de madrugada, eu olho com mais atenção. Eu respeito o silêncio, a escuridão, a solidão. Porque eu aprendi que a estrada não é só asfalto e quilometragem. Ela tem história, tem memória, tem alma. Aquelas pessoas que eu vi naquela noite, elas não estavam lá para me assustar. Elas estavam lá porque ainda estão presas, porque ainda não terminaram a viagem. E de alguma forma, elas escolheram me mostrar isso. Me escolheram para ver, para lembrar, para respeitar. Hoje, toda vez que eu passo por aquela serra, eu faço uma oração, rápida, silenciosa. Peço para Deus proteger aquelas almas, peço para elas encontrarem paz e peço para eu continuar protegido na estrada. O bilhete ainda está comigo, guardado na carteira junto com a foto da minha família. Às vezes, eu olho para ele e ainda sinto o arrepio. Mas não é mais um arrepio de medo. É um arrepio de reverência. De quem entendeu que a vida e a morte estão mais perto uma da outra do que a gente imagina. E que tem coisas que a gente não vai entender nunca. E tudo bem. Porque nem tudo precisa ser explicado. Às vezes, a gente só precisa aceitar. Eu não sei se aquelas almas vão encontrar o descanso que merecem. Eu não sei se aquele pedágio vai continuar aparecendo para outros caminhoneiros. Eu não sei se eu vou ver aquilo de novo algum dia. Mas uma coisa eu sei. Eu fui escolhido para testemunhar algo que poucos veem. E isso me transformou. Hoje, eu dirijo com mais calma, com mais fé, com mais respeito pela estrada e por tudo que ela guarda. Porque a estrada não é só um caminho. Ela é um portal. Um lugar onde o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se tocam, nem que seja por um instante. E quem roda de madrugada, quem conhece a solidão do asfalto, sabe que isso é verdade. Tem noites que eu olho para o céu estrelado, dirijo em silêncio e agradeço. Agradeço por estar vivo, por ter uma família me esperando em casa, por poder ver o sol nascer mais um dia. E agradeço também por ter visto o que vi, porque me fez entender que a vida é um presente e que a morte não é o fim, é só outra viagem. Então é isso, meu amigo, essa é a minha história. A história do pedágio fantasma da Serra do Cadeado, a história das almas que ainda viajam na madrugada, procurando o descanso que não encontraram em vida. Se você é caminhoneiro ou se conhece alguém que roda de madrugada, faz um favor, respeita a estrada. Respeita o silêncio, respeita os sinais, porque tem coisa ali que a gente não consegue explicar. Tem memórias presas no asfalto, tem histórias que o tempo não apagou. E se um dia você passar por um pedágio que não deveria estar ali, se a neblina aparecer do nada, se você sentir aquele frio estranho na espinha, não tenha medo. Apenas siga em frente, com respeito e com fé. Porque se você receber o bilhete, é sinal de que as almas te escolheram. E você está protegido. Até hoje eu carrego aquele papel velho na carteira. E até hoje, toda vez que eu passo pela Serra do Cadeado, eu sinto um arrepio. Mas também sinto paz. Porque eu sei que não estou sozinho na estrada. Nunca estive. Tem coisa que a gente vê na estrada. E que é melhor nem tentar entender. A gente só aceita. E segue viagem. E você, já passou por algo assim na estrada? Já viu algo que não consegue explicar? Já sentiu aquele frio na espinha? Aquela certeza de que não está sozinho? Conta aí nos comentários, porque eu sei que não sou o único. Sei que tem mais gente por aí que já cruzou essa linha tênue entre o mundo dos vivos e o mundo das almas. A estrada é grande, meu amigo.
E ela tem segredos que só quem roda de madrugada conhece. Fica com Deus. E cuidado na estrada, porque ela está sempre te observando.